Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril. É com muita alegria que estamos aqui juntos, em torno da Santa Palavra de Deus, para meditar mais uma vez o texto do Evangelho. Nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso sobre o pão da vida. Mas antes de lermos o texto do Santo Evangelho e de meditarmos sobre ele, eu gostaria de agradecer. Ontem aconteceram as eleições para a presidência da Conferência Episcopal, a CNBB, e como vocês sabem, eu fui eleito o segundo vice-presidente da CNBB. Recebi inúmeras mensagens, ligações, mensagens pelo WhatsApp, aqui mesmo no canal do YouTube, e eu gostaria de agradecer a todos e a cada um pelos gestos bonitos de solidariedade, pelas mensagens recebidas, pelas orações. Muito obrigado. Vamos então ao texto do Evangelho de hoje. Como disse, nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso sobre o pão da vida. O texto de hoje é de João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos lendo este capítulo 6 do Evangelho de João, o famoso discurso sobre o pão. Vamos recordar um pouquinho que passos são dados neste capítulo 6. Primeiro, tivemos aquele bloco, capítulo 6, de 1 a 15, o sinal da multiplicação dos pães. Depois, João 6, de 16 a 21, Jesus que caminha sobre as águas, na travessia do Mar da Galileia. Terceiro, João 6, de 22 a 29. Trabalhai pelo alimento que permanece para a vida eterna. Depois, agora, o trecho de hoje está dentro desse bloco. João 6, de 30 a 42. O maná e o verdadeiro pão do céu, o pão da vida. Ao mesmo tempo aparece o tema do escândalo da encarnação. Eles imaginam conhecer a origem de Jesus e dizem: este não é o filho de José? Quinto, João 6, de 43 a 51.
Eu sou o pão vivo descido do céu, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto, João 6, de 52 a 59. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Finalmente, no processo do capítulo 6, se chega ao tema da Eucaristia. Isso provoca uma crise em meio aos discípulos. Por isso, a última perícope, a última unidade literária, é João 6, de 60 a 69. Os apóstolos, na verdade Pedro responde em nome deles: a quem iremos? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a estrutura do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas olhemos mais de perto este capítulo 6, versículos 35 a 40. Então, esse bloco está dentro desse grande discurso sobre o pão da vida, discurso que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum. Primeira coisa importante, como aparece o tema do pão nesse bloco do capítulo 6 do Evangelho de João? Podemos falar do pão feito de cevada ou feito de trigo, o pão material, algo que era muito importante na culinária de Israel. Voltarei a esse ponto. Segundo, podemos falar, e Jesus fala, sobre o maná. O maná é exatamente o pão transitório. E terceiro, o pão verdadeiro. O pão verdadeiro e vivo descido do céu é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então vejam, Jesus parte da observação do seu povo, da culinária de Israel. Nós sabemos que Israel vive da chamada dieta mediterrânea. Eles têm uma alimentação muito frugal, muito simples, baseado sobretudo em pão. Geralmente há um prato central com molho, às vezes com carne, e todos rasgam os pães com a própria mão e molham no prato central, onde está o molho, onde está a carne. Além disso, eles comem verduras, leite, coalhada, comem tâmaras, algumas frutas. Trigo e cevada são os cereais fundamentais, mas também recolhem o azeite da oliva, da uva eles fazem o vinho e também eles recolhem o figo. As tâmaras e os figos servem sobretudo para a fabricação de açúcar, para adoçar os alimentos. O pão, portanto, é alimento fundamental da culinária de Israel. Jesus observa como se dá a vida cotidiana do seu povo e atribui a si essa imagem: eu sou o pão da vida. Jesus então vai revelando aos poucos o significado daquele milagre que acontece no início do capítulo 6. A reflexão anterior, versículos 30 a 34, trata exatamente do maná. O maná é um alimento transitório, é uma espécie de resina que o povo comeu enquanto fazia a travessia do deserto. É um alimento transitório, é um alimento de penúria, é o alimento enquanto o povo está a caminho no deserto. Depois que o povo entra na terra da promessa, já não há mais necessidade de maná, porque a partir daquele momento em que se entra na terra, se começa a plantar, se começa a trabalhar, e a partir daquele momento vai se colher trigo ou cevada para se fazer o pão verdadeiro, o pão da massa de cevada ou da massa de trigo.
Jesus então se utiliza desta imagem da contradição entre maná e o pão verdadeiro para dizer que ele, Jesus Cristo, é o pão definitivo. Ele é o pão verdadeiro. Ele é o pão da vida. E aí começa uma reflexão bonita sobre a relação de Cristo com o Pai e, ao mesmo tempo, a relação de Cristo com o cristão, com os seus seguidores. Quem vai a Cristo Jesus e dele se alimenta, nunca mais terá fome. Isto é, Jesus sacia não somente ou não principalmente a nossa fome material, a nossa fome de alimento. Ele sacia, sobretudo, a nossa fome de eternidade. Sacia a fome de infinito. A vida ganha um sentido completamente novo. O Papa Bento XVI diz: a vida ganha uma alegria indescritível e surge um novo horizonte, um novo rumo para a própria vida. No texto do Evangelho de hoje também Jesus fala da relação dele com o Pai em função do cuidado das pessoas que lhe são confiadas. Aqueles que o Pai confia ao Filho, Jesus Cristo, estes serão acolhidos, estes serão amados, estes serão cuidados, exatamente porque Jesus é obediente ao plano, ao desígnio de Deus. Jesus se encarna em nossa história para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que não se perca nenhum daqueles que ele confiou ao Filho. E que Jesus ressuscite estes que lhe foram confiados, sejam ressuscitados no último dia. Desta forma, toda pessoa que vê o Filho e nele crê, possui vida eterna e será ressuscitado no último dia. A expressão "quem vem a mim" significa crer, significa aderir a Jesus Cristo. Vida eterna no Evangelho de João, já temos dito muitas vezes aqui no nosso canal. Vida eterna, obviamente, é a vida plena e definitiva, depois da nossa morte biológica, a vida plena em Deus, a nossa salvação e a nossa felicidade eterna, mas também é uma vida humana, social, completamente transfigurada, fundamentada na fé e fundamentada na fidelidade à palavra de Deus. É vida com sentido, é vida cheia de significado, cheia do amor de Deus e do amor ao próximo. Quem vem a mim não se perderá. Comerá deste pão vivo descido do céu, e isso dá um sentido de plenitude à nossa existência. Que nós possamos, nestes próximos dias, aprofundar mais e mais o sentido deste capítulo 6. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo descido do céu. É o pão que alimenta a fome da humanidade, alimenta a nossa própria fome de Deus. E Jesus se dá cotidianamente na Eucaristia. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Eu sou o pão da vida. É isso que Jesus nos diz. Vivamos da Eucaristia e, ao mesmo tempo, aprendamos a compartilhar o pão material. Um abraço a você. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Agora eu vou dormir, porque já está muito tarde e amanhã será outro dia muito puxado aqui na nossa Assembleia da Conferência Episcopal. Reze por nós e nós rezamos por vocês. Um abraço.